Olá, pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio aqui do podcast e hoje eu trago aqui duas fera brava do mundo da tecnologia. São empreendedores que iniciaram a empresa do zero. É uma das maiores empresas de cibersegurança do Brasil. É a Sec4U, uma empresa que tem 15 anos no mercado e está voando alto. E a gente hoje vai bater um papo aqui com o André e com o Fernando para saber um pouco da trajetória deles, como é que eles começaram, os perrengues, né? E falar tudo para a gente, principalmente do mundo de cibersegurança, onde tem várias vertentes, né? E eles vão explicar um pouquinho, na verdade, vão dar uma aula para a gente sobre tudo isso. E a gente hoje está aqui para aprender, né? Fernando, André, brigadão aí Valeu, Thiago. ter vindo aí. Boa. Valeu, irmão. Isso aí. Parabéns pela iniciativa, cara. Assim, acho que é um espaço que é importante, né, no meio, né? A gente tem vários modelos aí de podcast que o pessoal está fazendo. Acho que empreendedorismo é um tema bastante importante e acho que, assim, que a gente puder contribuir com a nossa experiência, a gente não é arrogante de falar que vamos dar ao público aí, ó, a receita de bolo para ter sucesso, né? Mas dá para a gente compartilhar as experiências que a gente já passou, né? Os perrengues, como você falou, que são muitos, mas a ideia é sempre contribuir. Obrigado aí pelo convite. Legal. A ideia do podcast é exatamente essa, né? Trazer os empreendedores que não são conhecidos. Às vezes a empresa é conhecida, mas os empreendedores estão no dia a dia ali, não levanta a cabeça. Minha ideia é tirar esses caras do escritório e trazer para cá, para conhecer e a gente falar um pouco aí. Pô, obrigado, faz todo sentido, né? Ainda mais quando as pessoas veem ou ouçam falar de empreendedorismo, né? E muitas vezes só vem o sucesso, né? Mas aquele jargão clássico, né? O sucesso só vem após uma coleção de fracassos, né? Então, contar um pouquinho da história, compartilhar os desafios e o aprendizado também pode vir não só pelo sucesso, pelo que foi feito de errado, o que a gente poderia ter feito de outra maneira, compartilhar. Puta, essa iniciativa faz todo sentido. Obrigado pelo convite aí, Thiagão. Legal. E principalmente vocês são de um segmento que tem crescido muito, né? Tecnologia, cyber. E tem muita meninada aí que vai iniciar sua empresa, né? Tá lá no quartinho trabalhando. Então, acho que esse podcast vai ser bem legal para esse tipo de público, né? Enfim, contar aí como é que pode iniciar uma empresa, como é que pode iniciar esse processo dessa adolescente que ainda está lá no quarto e com certeza, assim como vocês estavam no quarto de vocês trabalhando lá, programando, ele vai servir para ele. Cara, e antes da gente partir assim, fala um pouquinho quem são vocês, de onde vocês são, o que vocês estudaram, né? Acho que é importante antes da gente partir para o assunto de empreendedorismo. Legal. E tal. Vai lá, André. Bom, eu sou André Toledo, eu sou CEO da Sec4U. Eu não sou sócio fundador, né? Então eu me juntei ao time em 2013, né? Foi 2013, né? 4 anos depois da fundação, né? E enfim, eu venho de uma escola de empreendedorismo, né? Meu pai foi empreendedor, ele foi meio que um empreendedor... Da área de tecnologia, né? Que loucura, né? Eu sou fã do pai dele. Ele é empreendedor em série, assim. Ele era do mercado de tecnologia, desenvolvedor, né? COBOL, Assembly, né? Linguagem de máquina, enfim. E ele teve uma carreira, teve soft house e tudo mais. E quando eu tinha 14 anos, ele me chamou para trabalhar com ele, né? Então, eu vim... até morava em Campinas, eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo. E aí, a gente voltei para São Paulo para poder começar minha carreira na área de tecnologia. Aí era aquele, né? Na carreira ali era redes novel, o grande público não vai conhecer, mas eram tecnologias dos primórdios ali, das primeiras grandes redes, o começo da internet ali. Coaxial, né? Cabo coaxial, que dava um trabalho pra caramba, né? Então, eu tive uma escola, assim, sensacional, assim, do ponto de vista de aprendizado e imersão dentro da área, né? Mas, por uma razão do destino, meu pai é formado em administração de empresa e eu quis seguir a universidade em cima de administração, mesmo nunca tendo trabalhado na área. Hoje eu uso mais administração do que por toda a minha carreira, né? Assim, porque sempre foi de tecnologia.
Em 2025, em 2005, ó, 2025, eu tô lá na frente. 2005, faz bastante tempo, eu entrei na área de segurança. Aí sim, eu comecei a fazer trabalhos consultivos de segurança, né? Enfim, mas eu sempre fui, embora trabalhasse para outras empresas, né? Um perfil empreendedor, né? Assim, eu sempre trabalhei no modelo PJ, né? Então, é como se você, né, tem a sua própria empresa e gerenciasse, né, como se fosse uma gestão de uma empresa, onde você vê caminhos para você, né, ter sucesso, crescer, enfim. Então, daí depois eu migrei para a área de pré-vendas, virei comercial, né? Tava indo num caminho bem. Aí eu aí eu comecei a conversar com o Fernando sobre a possibilidade de trabalhar junto, né? Em 2013. Eu tinha uma oferta de trabalho já assinada por um grande fabricante do mercado. Internacional, né? Um fabricante americano, enfim. E é aqueles, que nem o Flávio Augusto, né? O ponto de intersecção da vida, né? Que a gente tem. Pra onde eu vou, né? Pra onde eu vou, e são vários que acontecem no caminho da vida, e é onde você tem que estar ligado para tomar a decisão correta, e que muda a sua vida, né? Eu acho que são pontos de inflexões ali que são decisões difíceis de ser tomada, né? Porque você está numa carreira em ascensão, né? Em crescimento, em uma grande companhia. E aí depois você toma uma decisão de ir para uma empresa. Tinham 5 pessoas na época, né? A Sec for You ainda. Então, assim, pô, vou para uma empresa bem menor, ganhando menos, enfim. Mas eu via, logo de cara, assim, quando eu conversei com o Fernando, as conversas que a gente tinha, o brilho no olhar. O empreendedor tem aquele brilho no olhar, aquela paixão. Era colírio, né? tá, gente? Até hoje ele tem esse brilho, né? Ele fala com a gente. Ele tem, né? Ele vibra, né? Ele tem uma energia, então ele acredita. É questão de propósitos, né? Então, eu acreditei naquele propósito e falei, cara, eu acho que dá para fazer um negócio diferente junto aqui e a gente unindo forças. Então, desde 2013, eu me juntei ao time e, né, foi uma jornada. Aí depois a gente pode conversar mais sobre Legal, essa legal. jornada que veio até aqui, que está sendo super. Só uma dúvida, super lá com os bacana. 14 anos, você programava ou não chegou a programar? Eu era de infraestrutura, né? Aí é você tem, diferente. é diferente. Você tem o pessoal de redes, né? Que é onde eu mais trabalhava, o pessoal de desenvolvimento, o pessoal de suporte. De banco de dados, por exemplo, eu estava na linha de infraestrutura. Então, o que eu fazia era... Eu peguei muito migração de redes, que era de Novell antigamente, para redes Microsoft, que estava começando a dominar o mercado. Então, eu atendia médias empresas ali, indústrias, enfim, e eu fazia esse trabalho consultivo de infraestrutura, ou de habilitar a rede, ou de fazer migrações. Eu comecei ali, né? Ah, legal, legal. Bela história. Vai lá, Fernando, e você? Cara. Você é o também- programador, né? Sim e não, porque eu também tive a trajetória. Eu brinco que eu sou o cara de infraestrutura preguiçoso. Como assim? Não gosto de fazer atividade operacional, então ia programar para automatizar tudo, né? Então, eu sempre usei a programação na minha vida. Amo programação, né? Então, para automatizar. Então, ali mais ou menos em 96, tive o meu primeiro contato ali. Eu tinha, acho que uns 14 anos, com linguagem de programação, Pascal. Né? E aí depois foi evoluindo para Mas sozinho em casa, assim? eu sempre tive um perfil muito autodidata. O meu primeiro contato com linguagem de programação, é até engraçado que o mundo dá muitas voltas, né? Eu sempre ali, entre os 13 anos, eu já estava apaixonado por tecnologia, só que como eu vim de uma origem mais humilde, não tinha como ter um computador em casa. Então, alguns amigos ganharam computador, então eu vivia na casa dos amigos, fuçando, lendo, né, tentando aprender. Dava um problema, eu desmontava, eles ficavam loucos, né? Aí montava de novo. E aí, o meu primeiro emprego como CLT, eu fui ser um office boy no supermercado. E é muito engraçado, porque o dono desse supermercado na época são amigos meus hoje em dia, uma parte da família. Depois a gente se encontrou, nossos filhos estudam junto. É muito engraçado isso. E aí, 3 meses como office boy lá, e eu ficava toda hora lá na área de processamento de dados, pentelhando, literalmente. O que é isso? Por que é isso? Aí o cara falou, pô, esse moleque
é curioso, né? Ele pegou uma pilha de formulário contínuo e falou, cara, isso aqui é Pascal, aprende isso aí. Aí eu comecei a estudar, aprender, e a tirar a dúvida. Ele até pensou, pô, esse moleque aí tá gostando do negócio. E aí ele recebeu uma oportunidade. Nessa que ele recebeu uma oportunidade, não tinha ninguém para ficar na área de processamento de dados, ele me indicou. Então eu trabalhei praticamente 3 meses como office boy e já fui para a área de processamento de dados ali. O sistema não era Pascal, era em Clipper do supermercado. E ali iniciou-se profissionalmente o meu primeiro contato. E eu sempre gostei muito de ler, só que naquela época, né, eu sempre falo, a gente não tinha acesso à literatura de tecnologia na livraria, né? Então, como que você conseguia? Tinha uma vez por ano uma feira que chamava FenaSoft. Cara, eu contava no dedo quando chegava a época da feira, porque ali algumas livrarias importavam os livros de tecnologia. Era seu Rock in Rio. Literalmente, era o meu Rock in Rio. É. E aí, eu ia pra livraria justamente para comprar os livros, cara. Aí eu lembro, e assim, desde o início, não existia, né? Quando você falou da área de segurança, o André contando, o André sempre conta essa história, né? Nós somos da geração que não ingressamos direto na área de segurança, né? Exato. Né? Isso daí é uma coisa que o André sempre comenta, porque não existia área de segurança, mas já existia algumas coisas sobre hackers, ataques, filme. E eu começava a ler aquilo e eu falava, cara, eu quero trabalhar com isso, né? Então, o que acontece? Eu tenho muitos livros de hackerismo, já falando da primeira técnica do Kevin Mitnick, que infelizmente já faleceu, que foi o criador da engenharia social, né? Os primeiros ataques ali voltados a ataque em cima de linha telefônica. Inspirado naquele filme Prenda-me se for capaz, sabe? Ah, sei. É inspirado nele. Ah, é? É. Ah. E aí eu já tinha aquele contato de entender, não só trabalhar com redes, mas entender o que está por trás do protocolo e da programação. Isso lá no supermercado ainda, trabalhando lá. Lá trabalhando lá. E aí eu já fuçava em tudo, né? Então, ao longo da minha trajetória, eu sempre fui ali na busca pelo conhecimento, estudando, né? E aí teve uma jornada aí até chegar na SEC, né? E quando você começou lá no supermercado, e lendo bastante, enfim, e aprendendo também, você não pensava em abrir empresa, dinheiro, nada, era conhecimento. Naquele momento. Cara, isso é uma coisa que são os valores até que eu e o André, e Ficar até o nosso outro rico. sócio, o Juliano Lau, a gente nunca trabalhou pelo dinheiro, Uhum. né? Nunca. Assim, os três realmente são apaixonados pelo que faz e o dinheiro acaba sendo uma consequência, né? Eu tive um perfil, apesar de ter uma origem humilde, eu tenho lembrança do meu pai. Cara, meu pai veio da roça, né? E teve só a oitava série, até a oitava série. O que ele construiu de conseguir comprar uma casa pra gente, a gente morava de aluguel, sempre foi muito responsável, nunca faltou nada em casa, mesmo ele ganhando muito pouco. E eu lembro de ele no caderno, né? Ele anotando, cara, quanto que ele recebe, quantas contas que ele tinha que pagar, né? E aquilo ali, quer queira, quer não, é uma gestão financeira. Então, esse viés de gestão financeira eu tive ali por causa desse olhar indireto, né? Então, era uma coisa que eu sempre carreguei comigo. Quando você fala em dinheiro, cara, há muitos anos a gente sempre reinveste na empresa. Exato. Né? Porque você vê muita história de empreendedor, empresa que é muito natural quando você pega os dados do Sebrae. A gente ganhou, num evento de startup, uma mentoria financeira ali de 1 hora, né? A gente falou, pô, que legal, vamos levar todos os dados da empresa lá para ele avaliar e falar o que a gente está fazendo errado. Chegamos lá, apresentamos para ele, né? Ele falou, cara, se você não fechar mais nenhum contrato e não receber mais nada, quanto tempo a sua empresa sobrevive? A gente, e a gente respondendo. Ele falou, cara, eu acabei de dar uma palestra ontem no Sebrae e quando eu fiz essa pergunta, ninguém sabia me responder. Porque existe uma característica do se viver como se não houvesse amanhã, né? Misturar a caixa pessoal com caixa da empresa, o dono sacar, gastar esse dinheiro. Então, a gente era... Ou aquele ditado, vendendo o almoço para comprar janta, Exato. né? Então... E o brasileiro não tem educação financeira, infelizmente, né? Assim, é engraçado que, assim, o financeiro, né? A gestão do dinheiro, seja ele o entrada, receber, custo, investimento ou poupar,
não tem aula na escola, né? Na base, que é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Vai fazer na vida. Seja o que for fazer. Vai empreender, vai trabalhar CLT, vai ter que fazer gestão financeira. Todo mundo vai lidar com dinheiro a vida inteira. Todo mundo vai lidar com dinheiro e é impressionante que não existe educação financeira. E o Domingos, né? Eu esqueci o primeiro nome dele. Mas ele fazia um trabalho muito legal nesse sentido, né? A gente foi fazer uma consultoria com ele empresarial, mas ele fazia um trabalho de educação em colégio justamente para isso, né? Porque se você não tem educação financeira para pessoas individuais, né, para pessoa física, imagina para a empresa, né? É a mesma coisa quando as carreiras como advogados, médicos, dentistas, profissionais autônomos, ele passa a universidade inteira aprendendo sobre a disciplina. Mas e sobre gestão? E sobre empreender? Porque a vida dele vai ter o empreendedorismo, né? Ele vai ser empreendedor, né? Assim, ele vai ter uma clínica, ele vai ter em algum momento, né? Ele precisa fazer gestão financeira para prosperar esse negócio, para escalar, e até para não quebrar, né? Porque, assim, a gente conhece muitas pessoas que têm um talento incrível, mas não prospera financeiramente porque não aprendeu a fazer gestão financeira. Exato. Né? Então, e às vezes o pessoal muito se discute, né, de ter a matéria de educação financeira na escola, né? Começar desde cedo, né? Precisa ter. E deveria ser até no fundamental isso, né? Eu fiquei muito feliz porque a minha filha, ela tá no colegial agora, nem sei se chama colegial mais, não é? Porque toda hora... colegial. É fundamental. Fundamental, né? Agora, né? Toda vez eu confundo, né? E apesar de ela estar fazendo inteligência artificial, tem lá na grade dela empreendedorismo e gestão financeira. Cara, é primordial. A vida deles, eles vão lidar com dinheiro, né? Então, a gente vê um movimento de evolução nesse sentido, né? Que não existiu na nossa época. Eu acho que você comentou que a faculdade de você de administração não tinha empreendedorismo, né? Não tinha, cara. A gente vai aprender hoje isso, né? Lendo, né? Exato. Exato. Eu nem sabia o que era empreendedorismo da faculdade. Exato. Mas você comentou uma coisa que eu acho que, assim, para quem está começando, é um dos principais... foco que ele tem que ter, né? Ou seja, quem está começando um negócio, geralmente, ele já pensa no dinheiro, já pensa em empresa ser rico, né? E o exemplo que você deu, acho que é a chave do segredo, né? Paixão e ralar, estudar e obter conhecimento, né? Porque as coisas vão acontecer naturalmente. Sim. Eu acho que esse é um dos segredos, assim, de começar um negócio para prosperar, né? Exato. Dinheiro, faturamento, receita, PLR é lá na frente, mas não pensa nisso agora, né? Exato. Pensa nos dois, paixão e conhecimento, obter conhecimento, estudar, né? Tá preparado, né? Se preparar, né? Exato. Eu acho que tem mais 2 fatores importantes aí para você poder empreender, né? Quais são? Eu acho que é Resiliência, resiliência, né? E um pouco de ignorância, cara, assim, sabe? Não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Exato, cara. Porque, Assim, essa aí eu quero saber. É, A terceira não. Não, porque, cara, eu vi uma entrevista do presidente, o CEO, né, o fundador da NVIDIA, esses dias, né? Uhum. E aí os caras estavam entrevistando ele, perguntando para ele assim, cara, se você hoje, né, voltasse lá 30 anos atrás, num café com seus melhores amigos ou as pessoas mais inteligentes que você conhece, né, duas pessoas que você mais conhece, assim, inteligente, e falasse assim, vamos criar uma empresa, o que você pensaria? Aí ele falou assim, eu não criaria. Aí todo mundo deu risada. E ele falou, é sério, né? eu tô falando sério. Assim, cara, é porque é uma jornada. Se eu soubesse tudo que eu ia passar e abrir mão e etc., eu não criaria uma empresa. Exato. Então, assim, essa ignorância de saber por aquilo que você vai passar, ela é importante também, sabe? Porque você abre mão de muita coisa, cara. Assim, não é fácil, né? Você se abdica, você não tem mais... O pessoal fala assim, vou empreender, vou ser chefe do meu chefe, né? Vou ser o meu próprio chefe, né? Eu não vou ter que responder para mais ninguém. Não é verdade, né? Você responde para todo mundo agora, né? Você tem um compromisso com aquilo e depois quando você começa a crescer e ter pessoas também junto contigo, você tem um compromisso com essas pessoas, né? Uhum. E aí você não tem mais essas regalias que
que o mundo corporativo, CLT, por exemplo, vai te dar, como férias. Você vai sair, você vai se ausentar, mas você vai estar online 100%, né? Você vai estar... É difícil você, né? Principalmente no começo, né? Você abrir mão de algumas coisas, assim. Isso é importante. E a resiliência é porque, assim, você empreender, você tem todo momento desafios, né? A todo momento. Quanto mais você cresce... Notícias boas e ruins a todo momento. É todo momento, é diário. Você tem coisas boas e coisas ruins acontecendo. Né? Algum problema com o cliente, algum problema com o time, e você se envolve, não tem jeito, né? Eu acho que a resiliência, a gente vai conquistando com o passar do tempo, né? Mas no dia 1, você já tem a sua primeira teste ali de resiliência, né? Quando você vai tentar vender ali, por exemplo, seu produto, seu serviço, você recebe seu não, E né? ninguém te conhece. Ninguém te conhece. Né? Você não tem reputação ainda, então, né? E aí, você vai desistir no primeiro não? No 10º não? Né? No 15º não? Então, essa é a resiliência, né? Que você tem que já... É que nem academia, cara. Assim, você vai começar um novo hábito, né? Você tem que ter a resiliência de aguentar ali pelo menos os 3 meses, né, iniciais, todo dia, porque daí você quebra aquela barreira e aí você ganha a resiliência do hábito, né? De você continuar. Porque você vai o primeiro dia, cara, você sai todo dolorido, né? Não é legal, né? Você tá saindo do natural, né? Então, dói. Cara, não é fácil. Puta, acordar de madrugada para ir treinar e tal, correr ou fazer algum esporte. Não é fácil, né? Eu Mas... costumo dizer que quando eu comecei a empreender, meu primeiro teste de resiliência foi com os nãos, né? Com os nãos. Muito não que a gente recebe, Muito né? não. Cara, e dá vontade de desistir, né? Aí quando você não desiste, não, vamos para mais um, né? Mais um. E aí a resiliência ali, essa resistência, né? Não, cara, Aí depois vem outros desafios que você falou, né? A empresa vai crescendo, né? A musculatura vai crescendo e os desafios vão crescendo. outros desafios. E aí, mas pelo menos você já passou no primeiro teste da resiliência ali. Suportei os nãos que a gente vai recebendo, né? Exato. Então, para mim foi o primeiro teste, foi os nãos, né? Eu não estava acostumado a receber não, né? Eu trabalhava em multinacional, né? Você tem um selo por trás, uma grande empresa, Exato. né? Então, você não recebe nãos, né? Para mim ali foi o primeiro teste ali. Falei, cara, passei, né? No teste. Né? Agora vamos... outros desafios, né? Exato. Esse é o ponto. E aí você recebe tanto não, que daí você começa a pensar, poxa, como que eu faço uma competição com essa grande empresa, essa Big Four que eu tô concorrendo, né? Qual que é o meu diferencial? Qual que é a minha proposta de valor? O que eu entrego que esses caras não entregam? Você precisa ser diferenciado. Então, aí que começa a trabalhar... O que o cliente espera receber, né? O que o cliente espera receber? Então, é isso que você tem que daí começar a desenvolver, cara. Criatividade, pensar fora da caixa, né? E pensar, cara, o que eu vou fazer diferente para não receber mais nãos? Ou qual que é o meu público, né? Qual que é o meu nicho ali? Onde que eu faço ser percebido de uma maneira diferente? E aí é tudo, né? Esse papo que a gente tá batendo aqui, ele é legal porque parece que a gente quer vender um curso, né? Cara, esse é o dia a dia. É o dia a dia, não é curso. É prática, 100% prática, 100% né? Então, prática. a gente fala de resiliência. Aprendizado baseado na dor, né? No sofrimento. Tem que ter resiliência é assim, assado. Não, cara, a gente é todo dia, não tem... o curso é esse, é prático, né? Aula prática, né? Então... E você começou a empreender também no momento, assim, que nem lá a SEC, quando o Fernando fundou, junto com o Juliano Lau, né? O nosso outro sócio também, que é fora de série, assim, ele teve pontos de inflexões também bem interessantes. O que naquela época, em 2009, bom, a gente estava saindo de uma crise lá de 2008, o mercado estava ótimo para começar a empreender, né? Eu falei, vou empreender agora, né? Assim, agora é o momento. O mercado de cibersegurança não era tão cool, assim, não era um momento que era, assim, pessoal não investia pela a essência de cibersegurança, que é você estar mais seguro, levar maturidade, evitar ataques, ou prevenir risco, ou vazamento de informações, porque tem muito essa questão de, mesmo a gente, quando fala de cyber, né, para o grande público, acha que é só hacker que está atacando alguma empresa. Tem isso, e hoje está bastante em evidência, mas tem coisas menos, que, assim,
que parece que está um pouco fora, mas é de você dar o acesso correto para as pessoas corretas dentro da empresa. Então, e aí fazer uma análise de conflitos de interesse, porque isso gera um monte de problema também de vazamento de informação ou de acesso indevido que o cara pode fazer uma fraude. O famoso acesso, o famoso vazamento interno, né? Vazamento O clássico. interno. Ou seja, Vazou a planilha de salários na empresa. Não precisou nem vazar para o mercado. Imagina que vaza do RH lá a planilha de o salário. salário do chefe apareceu. Imagina a gestão de crise aí, como é que vai ser, né? O clássico, A né? gente vai tocar nesse assunto, mas você comentou uma coisa que... Aí vamos já entrar no assunto da SEC. Em 2008, o assunto cyber não era um assunto em pauta para as empresas. Não era tão Não era importante. E não tinha startup. Startup não era cool também. Ah, legal. É. Mas foi essa visão que você teve? Não, isso é um assunto novo que vai acontecer muito em breve. As empresas vão precisar. A hora é agora. Foi assim que você pensou? Não, na foi verdade, como é que foi, né? Eu sempre fui de consultoria, né? Então eu sempre estava acostumado a estar envolvido com projetos diferentes, projetos complexos. E eu sempre vim do mundo de código aberto, né? Do open source. Então O que eu fui... é código aberto? Código aberto... Sou leigo, hein? Hã? Eu sou leigo. O que é legal. código aberto? Porque imagina quando você compra a Microsoft. Microsoft, quando você compra lá o seu Windows, é código privado. Você paga pela utilização daquela licença. E você não tem acesso ao código-fonte do Windows. Né? Então, na época, o Linux estava ali iniciando, né? O Linux é de código aberto. Você pode instalar, você não vai pagar por isso e você tem acesso ao código-fonte para entender o que está por trás. Código-fonte pro leigo, assim, a receita do bolo, né? É o que foi programado. Programação, né? A programação a receita por do trás. negócio. Né? É isso. Exato. E não era uma coisa muito comum no mercado, até era mal visto, enfim. E aí, quando eu já... Cara, eu sou apaixonado, né, por open source, sempre envolvido ali direto ou indiretamente, e, consequentemente, não tinha muitas pessoas que atuavam nisso. E aí, quando eu estava num banco startup, eu até brinco, né? Eu falo com a nossa turma da nossa época que a gente nem sabia o que estava fazendo, né? A gente estava fazendo... A gente estava numa empresa de varejo e praticamente fundamos um banco para processar cartões, então eu tive a oportunidade de participar do zero. E muitas pessoas ali do banco vinham conversar comigo, por que você não monta uma empresa? Eu tô vendo que ninguém consegue fazer o que você faz, como que você tá fazendo e tal. E já na área de segurança, né? Isso daí lá em 2001, 2002. Né? E eu já tinha um projeto de ter uma empresa porque eu acreditava que existia uma maneira de entregar diferente. Como assim entregar? Eu estava ali como cliente, eu não estava satisfeito de como as empresas e a consultoria que a gente contratava na época me entregavam. Né? Eu falei, tem um jeito, né? E apesar de eu ser da área de segurança, né? A turma sempre... ficou muito tempo a área de segurança conhecida como... Não pode fazer isso. Eu sempre tinha o viés de, não, peraí, vamos fazer sim. Só preciso pensar como que eu vou fazer isso de uma maneira segura. E sempre propondo alternativas e muitas vezes até programava ali para dar uma alternativa ali nesse sentido. E aí todo mundo falava e eu já tinha um plano. Falei, cara, uma hora eu vou montar uma consultoria para entregar diferente para o mercado, que eu acredito que existe uma maneira melhor do cliente receber todas essas questões de segurança. Foi uma engenharia reversa que você fez? Quase, porque aí nessa época eu falei, legal, só que eu tô no cliente, eu preciso me preparar, montar um business plan. Eu falei, cara, deixa eu estudar, porque eu fiz ciência da computação, sempre com viés técnico. Eu falei, vou fazer um MBA mais voltado à gestão, né? Nesse meio tempo, e aí eu comecei a desenhar o plano de negócio. E eu falei, legal, só que agora eu tô no cliente, eu preciso voltar a restabelecer relacionamento com o mercado, né? Então, aí eu falei, vou voltar para alguma consultoria, ficar 1 ou 2 anos implementando o projeto pelo mercado e depois eu monto a consultoria também, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Então, teve um momento de preparo e aí quando eu estava na consultoria, era engraçado, né? Porque ali era uma oportunidade de tudo. Né? Eu falei, cara, legal, se eu vou montar minha consultoria, a parte técnica é o que eu vivi a minha vida inteira.
deixa eu olhar os outros processos, como funciona o processo comercial, processo de venda, processo de prospecção, processo de administração, processo de controladoria. Então, Isso sempre você estava... trabalhando na empresa lá ainda. Eu saí do banco, fui para uma consultoria entregando um projeto, só que já num olhar diferenciado, porque eu falei, cara... Vou empreender. Eu vou empreender, então deixa eu absorver todo esse conhecimento que falta e estruturar como que é esse processo de negociação, prospecção, gestão financeira, enfim. E aí eu fui ali, fiquei mais ou menos 1 ano nessa consultoria, e aí eu fui empreender ali mais ou menos em 2009, né? Final de 2008, Legal. início de 2009. Acho que eu sempre falo, né? O caminho que você fez, Fernando, foi o caminho, eu acho que o mais correto possível, assim, né? Trabalha, continua trabalhando, mas já vai fazendo um plano de negócio ali, como é que vai ser, vai estudando. Tem pessoas que saem do trabalho, perde as contas, vai começar um negócio, pode não dar certo. Pega a rescisão, Pega a né? rescisão, gasta tudo, né? Tudo que você acumulou em Nem 10, fez 15 plano de anos, negócio, né? nem fez plano de negócio e está mal. Né? Então você estudou isso, mas trabalhando, garantindo ali, né? E isso é uma coisa que eu sempre fui contra. E de verdade eu não sei como desenvolver essa consciência, né? E eu tenho um histórico de conhecido que pegou a rescisão de anos, era um grande responsável no banco, montou uma mini indústria, não era nem o negócio dele, ele era de banco e perdeu todo o dinheiro, né? É isso aí. E desde o início, a ideia era o quê? Ou a gente ia rodar sem capital, ou iria buscar um capital, né? Então, como eu ia fazer esse processo de ruptura, sair da empresa, o primeiro investimento do primeiro ano, eu fui conversar com um amigo meu que já tinha uma empresa, que é o Julianinho Souza, né? Ele tinha uma corretora de commodity, né? Venda de sebo, algodão, etc. Eu apresentei o business plan dele e falei, cara, eu preciso do mínimo para eu e meu sócio, fundador que não está mais conosco, né? Que é uma pessoa super inteligente, a gente trabalhou muito forte ali no início, para a gente sobreviver o primeiro ano. E esse meu sócio, que eu chamei, ele tinha um capital para financiar o primeiro ano. Eu falei, não, esse capital, cara, é a sua aposentadoria, não tem nada a ver. A gente já está entrando com capital intelectual, a gente já está entrando com conhecimento, com plano de negócio. Se o nosso plano é bom, a gente vai conseguir pelo menos o financiamento do primeiro ano para a gente sobreviver, né? Eu sempre conversei com ele. E aí, a gente conversou com o Julianinho, o Julianinho falou, pô, legal, eu topo investir, só que a minha sócia, ela também quer investir, ela quer dividir. Eu vou investir metade e ela metade. Só que o marido dela é da área de tecnologia. Ele quer ver o seu business plan. Tá, fomos lá apresentar o business plan. E aí foi muito engraçado, né? Cheguei lá e aí que entrou o Juliano Lau. Ele é o marido da sócia do Julianinho, que é meu amigo de infância. E aí, apresentei pra ele, né? Programador também. Ó, esse é programador, Raiz. cara. Não. Esse é um gênio, o cara é fora da caixa. Assim, o que você der de linguagem de programação, mas não é só programação, né? A história dele também é muito legal, cara. Ele é... Vamos cara, trazer ele aqui outra vez, hein? tem que trazer ele, cara. E tem uma história muito legais. E aí ele falou, pô, legal, plano de negócio e vamos junto. Mas o mais engraçado, quando o telespectador escuta, pô, então tem que ter um plano de negócio, se eu tiver um plano de negócio, tá tudo certo. Não, gente, não aconteceu nada do que estava escrito no plano de negócio. Normal, né? Por quê? Eu sempre fui uma pessoa mais conservadora, projetei ali um negócio baseado em receita recorrente e em produto. No final, o produto não aconteceu, a gente vivia de projeto. Projeto não é receita recorrente. Vende, recebe, tem que vender outro. Isso foi a primeira barreira. Porque ali você está lidando com risco. Você vende o projeto, você não tem um outro. Se você não conseguir vender um outro projeto nesse meio tempo, a empresa quebra. Né? Tá então, sempre correndo atrás do rabo, né? Assim, é o que você falou, vendendo o almoço para comprar a janta. Então, e aí foi o primeiro desafio, né? Mas é importante o plano de negócio para você direcionar, entender suas métricas, mas um dos grandes desafios, você entender que aquilo não está funcionando, você tem que tomar uma atitude e mudar o curso da empresa de maneira rápida para continuar, até você achar o nicho. Até porque, no final, olha que engraçado, o plano de negócio é uma empresa de segurança. Só que pelo relacionamento, lembra que o André falou, pô, segurança não era uma coisa na vanguarda, a gente fez muita migração de data center, etc. Todo data center me procurava para fazer migração. Pô, mas data center não tem nada a ver com segurança. Mas a empresa precisa sobreviver. Então, no início, você focar era muito difícil. Basicamente, era
Pô, o cara quer fechar um projeto comigo, vamos fechar. Dos assuntos mais dentro. aleatórios na área de tecnologia, né? Tô dentro. Exato. Né? E, Fernando, como é que foi o primeiro cliente, assim? Como é que você fechou o primeiro cliente na área de cyber? Na área de cyber, o primeiro cliente na área É o que estava lá no business plan, né? Enfim, ok, mudei a rota aqui do Rio de novo e agora, oficialmente, sou uma empresa de cyber, né? Como foi o primeiro cliente? Como é que você vendeu? Depois, como é que o André entrou e o negócio cresceu mais ainda? Vamos para essa etapa aí. O primeiro projeto da área de cyber, consequentemente, foi da consultoria que eu estava antes. Ela terceirizava muito o projeto pra gente, né? E aí o André ajudava a terceirizar esse projeto também pra gente, né? Porque eu fui para a área comercial, né? E aí a gente não tinha time para entregar, né? Então eu vendia, fazia as vendas de consultoria e a gente terceirizava com a SEC, com o Fernando. Ah, entendi. Aí que a gente... E aí eu tava até pensando nesses dias, porque a gente chegou a trabalhar junto nessa empresa, nessa consultoria. Essa mesma consultoria que o Fernando falou que entrou e começou a entender como que funcionava uma consultoria para entender todos esses processos, eu trabalhei lá também. E eu estava na área comercial e aí a gente teve um relacionamento profissional, mas foi muito curto, né? E aí o relacionamento maior que a gente teve foi nessa, porque eu falei, puxa, eu preciso de gente para entregar, porque eu estou vendendo, mas eu estou sem time. Estava em outra empresa. Tava nessa consultoria, em outra empresa, e eu falava, puxa, eu vou terceirizar com o Fernando, porque eu sei que os caras são bons, que eles entregam, né? Apesar do time enxuto, o Fernando sempre desde o começo, assim, ele tem uma frase, né, que fala da tecnologia, que ele ama a tecnologia, mas que a tecnologia tem que trabalhar para você e não você para ela. Então, ele sempre desde o começo, assim, cara, quando eu cheguei, eu vi, assim, apesar de enxuto, como novamente, né, falando de forma redundante, os processos tudo automatizados, cara, assim, tanto os processos financeiros, os processos comerciais e de tecnologia também. Então, eles conseguiam entregar, mesmo com poucas pessoas, de forma mais escalada. Então, eu mandava para eles e eles entregavam, né? Então, a gente passou esse relacionamento aí por não sei quanto tempo foi, se foi 1 ano, 2 anos, mas foi um relacionamento ali de aliança, né? De parceria, né? Porque eu precisava né, de alguém que entregasse, né? Não tinha time interno. Eu acho que foi isso que, né? Acho bem interessante também, porque foi isso que atraiu você. Nossa, que empresa que é essa, né? Sim. Quem é o Fernando? Quem é o Lau, né? Para ser depois um futuro sócio, né? Exato. Ou seja, criou essa aproximação ali em forma de parceria. E eu não vim para ser sócio, né? Eu vim para ajudar na área comercial, né? Não tinha uma pessoa... Começou de baixo. Comecei de baixo, mas eu sempre deixei claro que eu ia virar sócio, né? Falei sempre desde o começo, falei pro Fernando, né? E aí é engraçado, porque, pô, o Lau tinha que estar aqui com a gente. Eu cheguei pro Lau e falei, ó, vou conseguir, o Toledo vai trabalhar com a gente. Assim, a gente já tinha, apesar de o relacionamento mais estreito na época de consultoria, quando a gente trabalhou junto, a gente se relacionava e tinha já o match de valores, né? E eu falei, o Toledo vai vir, mas, cara, fique esperto no bom sentido. Eu falei, cara, ele vai trabalhar e vai querer virar sócio. Aí o Lau, veja muito bem quem você vai trazer pra ser sócio aí. Eu não gosto disso, não. É o mais hoje o Lau é o mais puxa-saco do Toledo, né? Porque daí ele veio, desenvolveu todo o trabalho na área comercial e aí a gente lembra como a vida era uma loucura, né? Porque o que acontece? Antes do André, eu vendia, prospectava e muitas vezes tinha que entregar o projeto. Mandava nota fiscal. Fazia financeiro. Fazia a cobrança, conciliação, né? Comprava o café, papel higiênico. Exato. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo um projeto, cara, muito legal, né? Muito legal, por quê? Porque eu tô nerd igual da parte técnica, né? Um projeto até disruptivo que a gente... eu consegui ganhar de um fabricante americano e até um projeto para uma das maiores universidades aí, foi a maior e-learning de uma universidade aqui no Brasil na época, era um projeto totalmente disruptivo, e eu propus uma arquitetura totalmente inovadora e fui implementar. E aí eu tava de madrugada lá implementando o projeto, e cara, eu tava com uma dor de estômago, dor de cabeça, mas não tinha nem opção. Aí o pessoal, dá uma parada no projeto aí que nós vamos rodar o backup. Eu falei, beleza. Parou. Então, eu falei, quanto tempo vai demorar o backup? 1 hora, 1 hora. Eu abri no notebook mandando como financeiro, não identificamos o pagamento da nota tal, da nota tal, da nota tal. Essa 1 hora eu
Aproveitei para acelerar o contas a pagar e contas a receber, né? E aí depois continua o projeto. E aí quando o André chegou, e aí tem uma história legal, porque eu falei, ô André, você agora é comercial, pode me usar como seu pré-venda, né? Aham. Aí o André até tava preocupado, falou, porra, vou ter que prospectar. Porra, tinha um pipe, cara, tinha um pipeline até que legal, né? Uhum, sim, sim. Mas ele me judiou a primeira Fernando, semana, não deixava nem almoçar. você citou um pedaço da história quando vocês se encontraram, que eu acho que é a grande dificuldade da maioria de quem vai começar a empreender ou quem, né, já está começando ali, mas são sócios ideais ali, né? Enfim, às vezes ele quer um sócio, mas não sabe como sabe. achar. E você foi encontros, né? O Lau, porque ele queria ver o projeto. Depois era vocês dois, porque você passava para ele a demanda. Então, assim, eu acho que quem vai procurar seu sócio, quem quer ser sócio, tem que fazer esses encontros, tem que fazer essas parcerias, né? Conversar com outras pessoas, dividir o trabalho. Você vender um trabalho, não sei fazer isso sozinho, divide com o outro, né? Porque, de repente, aquele outro lá vai ser seu sócio, né? Exato. Foi algo parecido com o que vocês fizeram ali, né? Exato, né? E até o início, quando eu fiz o business plan, eu estava ainda no banco, não tinha ido nem para consultoria. Eu já reservei o domínio da empresa e contratei um escritório virtual para ter o número de telefone e já fiz um site, né? Já ali para ficar sentindo o mercado. E eu chamei mais ou menos umas 10, 12 pessoas, de pessoas que eu achava, assim, que eram referências para mim, né? São referências, né? De cada área. Eu botei todo mundo numa mesa, uma sala de reunião, nesse escritório virtual, aluguei a sala um dia e falei, ó, o projeto é esse, o objetivo é esse, etc, tal. E aí, eu convidei todo mundo para ser sócio. Mais ou menos umas 10, 12 pessoas. Cara, legal, tal, não sei o quê, começaram a conversar, etc, tal. E aí teve um que até falou, pô, Fernando, mas você quer fazer tudo, você é muito controlador, tem que deixar a gente fazer também. Não, legal, primeira reunião. Falei, então legal, então vamos tá aqui a ideia, toma o material, depois vamos voltar a discutir. Daquela reunião, quantas pessoas me procuraram de volta? Acho que nenhuma. Nenhuma, né? E aí, refletindo hoje, pô, você é centralizador, você é, cara, o empreendedor, ele quer fazer acontecer. Então é muito fácil você confundir com centralizador. Cara, se você não vai fazer, não importa, eu acredito, eu vou fazer acontecer. Né? Então, dessas pessoas, ninguém retornou, né? Então, aí foi um primeiro aprendizado, né? Porque você já fala, puta, vou desistir, então, ninguém acredita no plano. Nunca pensei nisso, mas o telespectador pode pensar nesse sentido. Então, nessa jornada do empreendedor, é muito comum você achar muitas pessoas empolgadas até a primeira página. Agora, quantas estão dispostas realmente comer um saco de sal junto com você? Sem receber nada, que você precisa entender. Sem receber nada, né? Exato. Exato. Fernando, eu tô lembrando aqui de uma história, eu acho que foi bem nessa época, aí me corrija se estiver errado, que era sala virtual, enfim, e começou a prospectar, e tem uma história que você não tinha uma sala de reunião, aí você pegou uma sala, chamou uns colegas ali para ficar no escritório, para o cliente. Eu acho que isso é legal porque é uma das histórias de perrengue, né? Enfim, tinha que fazer essa situação para poder conquistar o cliente. Como é que foi? Conta aí, isso aí é legal. Essa é uma história interessante, porque a gente consegue validar ela depois, 4 anos depois. Né? O André comentou que a gente automatizava tudo, então, naquela época, a gente já automatizava a detecção de problemas e a resolução de problemas. E o que o pessoal chama de DevOps, que nem existia esse nome na época, a gente já estava construindo isso e já estava rodando na prática. E aí tinha um projeto que o data center falou, ó, o grande data center falou, estou vendendo para esse cliente e ele quer contratar parte de serviços. O data center falou, eu não consigo atender ele adequadamente o nível de serviço que eles querem, mas eu sei que vocês conseguem. Tá. Só que a empresa era 3 pessoas, com tudo automatizado. Hoje, todo mundo ia querer ser o meu cliente, né? Porque o mundo busca isso hoje. Mas naquela época, não. Hoje vocês estão com quantos funcionários, colaboradores? Quase 100, cara. Quase 100. Na época era 3, né? E conversando com uma empresa grande. Com uma empresa grande. Eu diria que ela... muita gente não iria... Se a gente falhasse, muita gente não iria receber o jornal em casa. A gente exercita muito isso com o time, que é... Você não pode só... Opa, caiu. Você não pode só ter excelência na entrega, mas você tem que ser percebido.
a excelência. Você tem que mostrar isso. Então, a gente, cara, é uma empresa muito técnica, então a gente, ao longo dos anos, a gente sempre procurou melhorar e entregar com qualidade, com excelência, mas às vezes não era percebido. Porque é que nem o mercado, e a gente está nesse contexto também no mercado de fraudes, né? Quando você tem uma solução excelente ali, uma solução de ponta, que vai e implementa numa empresa para solucionar um problema de fraude. No primeiro ano, o cliente vê o valor, né? Fala, caramba, excelente, cara. Eu tinha um custo aqui de milhões de fraudes e reduzi. E no segundo ano? Eu não tenho mais essa fraude. E no terceiro ano? E as pessoas mudam. Pô, tô pagando essa solução cara aqui, mas eu não tenho mais um problema evidente, né? Porque já foi. Sim. Então, como você está entregando uma excelência, você está entregando um resultado. Está cumprindo o objetivo. Está cumprindo o objetivo, mas você tem que estar sempre se provando, sempre se mostrando. Olha o que eu evitei aqui. Né? Olha o que eu estou fazendo. Então, essa questão que você falou da ser percebido é importante na jornada. Né? Porque às vezes... E a gente, como trabalha num modelo B2B com grandes empresas, né? Nosso mercado é de grandes empresas, como que a gente chama, contas enterprises, né? Grandes operadoras, grandes bancos e grandes varejistas, enfim. Então, você tem que ser percebido numa abrangência ali grande de pessoas, né? O time da operação, o gestor do seu contrato, as áreas que se relacionam com aquele contrato. Todo mundo tem que perceber essa excelência. Sim, sim. Né? Então, esse é um ponto importante, chave do sucesso. Já para entrando nesse assunto, né? No início eu falei vocês são dos maiores cyber no Brasil, né? Em cyber existe vários segmentos. Quais segmentos que vocês estão inseridos? E para quem você vende, assim? Não precisa falar nome, mas o segmento, né? É para banco, é para varejo, para quem e para que serve o produto de vocês? Porque, assim, para quem não está dentro, né, é um assunto leigo, né? Sim. A maioria que vai assistir, né? É um assunto técnico, né? Então, dá uma um assunto técnico. Traduzida, traduz, né, pra gente que é leigo, assim, o que é o produto de vocês, que no mundo de cyber, onde vocês estão inseridos? Uhum. A gente está numa disciplina chamada de Identity, né? Cyber Identity. Então, em cyber a gente tem várias disciplinas, né? E aí você tem vários outros players. A gente é uma empresa de nicho, né? Então, a gente cuida dessa parte que está ligada à segurança tanto dos profissionais, dos colaboradores de uma empresa, quanto a relação digital dessas empresas com o mercado. Então, imagina um banco digital, ou um varejista, ou uma seguradora que tem o seu aplicativo para se comunicar com o seu cliente, né? que expõe os seus serviços para aquele cliente. E aí a gente está inserido no contexto da segurança desse aplicativo, por exemplo. Nessa comunicação. E a comunicação e assim, a identificação de que aquele cliente é ele mesmo, né? Porque você já deve ter passado por isso. Quando você vai acessar seu banco, quando você cria uma conta nova num banco ou num varejista, ele faz alguns desafios para você, né? Ele traz desafios de como para validar que aquele dispositivo é seu, que aquele e-mail que você informou que é do seu cadastro local, é conhecido, os mecanismos de MFA. Aí tem motores de risco, enfim. A jornada que um banco digital precisa fazer para identificar que aquela pessoa é idônea, não é um fraudador, né? E aí eu trazer esse cara como um cliente idôneo. E aí depois fazer todo o processo da operação daquele serviço ao longo da jornada. Então, ele fazer uma transação, fazer um Pix, fazer um pagamento... Eu preciso estar sempre identificando isso, vendo se o comportamento dele é natural, está dentro do comportamento daquele cliente e tomar decisões. Se eu percebo que o cliente fez uma transação aqui em São Paulo de um pagamento, depois de 50 minutos, lá de Fortaleza vem uma outra, isso por comportamento eu identifico que é uma possibilidade de fraudes. E aí, a gente está nesse contexto, entendeu? Identificar esses desvios de comportamento, ou, por exemplo, ele está fazendo uma transação de dispositivo que eu não conheço.
é uma outra mudança de comportamento que eu vou fazer. Eu não vou impedir que ele faça a transação, mas eu vou lançar desafios ali para que eu identifique que, opa, realmente é o Thiago. Uma vez alguém no banco, alguém me falou que pelo movimento, eu digitei mais rápido. Comportamento. Eu tô acostumado a digitar numa velocidade. Eu digitei numa outra velocidade, a senha. Biometria comportamental. Exato. É isso também? Também está nesse contexto, biometria comportamental. Então, é a forma como você digita, eu reconheço que é uma identificação. Ele sempre digitou assim, nessa velocidade. Aí hoje digitou mais rápido ali, ou mais devagar. Caramba. É uma evidência de que provavelmente não é você que está digitando, e aí eu preciso fazer um desafio para ti, para falar, Thiago, ó, eu te mandei um SMS no seu celular aí, ou um desafio no seu e-mail, enfim, me prova que você é você mesmo, né? Então, assim, o produto de vocês, o serviço, o produto, ele deve gerar uma baita de economia para um banco, esses varejistas grandes que vendem tudo online. 100%. Porque imagina, esses caras são bombardeados de... 100%, né? 100%. E aí é um ponto interessante, né? Porque, assim, mesmo nessa disciplina, isso daí que o André está comentando, ela tem um nome, chama-se Customer Identity, né? A gente olhando a identidade do cliente. E aí imagina o seguinte, essa plataforma que a gente desenvolveu, ela é realmente uma plataforma inovadora, né? Já tem mais ou menos 40 milhões de consumidores, e não existia essa plataforma, a ideia de ter uma plataforma dessa até mais ou menos 2022, né? Grandes empresas como o Gartner, né, começaram a escrever em 2022 que o mercado precisa dessa plataforma. A gente começou ela em 2019. Por quê? Imagina que antes, sem ter essa nossa plataforma, você tinha que contratar, eu vou usar o facial de fulano, vou usar a biometria de ciclano, vou usar essa biometria comportamental por typing, que é a digitação de Beltrano. Ficava com o cliente, tinha que construir e desenvolver tudo isso, conectar esses diversos elementos. Então, a nossa plataforma, ela orquestra, ela conecta esses diversos elementos e o cliente não precisa fazer desenvolvimento. Né? Então, consegue dar uma jornada integrada, uma melhor experiência para o cliente. A automatização. Exato, né? Você gostou. Uma evolução, né? Já pegou o nosso... Vou mandar meu currículo para vocês lá, hein? Porque o grande desafio na segurança, acho que para o grande público é visto como uma barreira, né? Pô, se eu preciso colocar segurança, faz uma analogia da segurança física, né? Eu coloco um segurança ali na porta, eu coloco câmera, eu coloco assim, eu tenho que fazer facial, eu tenho que identificar um monte de coisa para a pessoa liberar alguém para entrar num prédio, por exemplo, né? E a segurança corporativa era vista também de uma maneira, né, de barreira, de bloqueios. E o nosso grande desafio é justamente transformar essa visão de trazer um mundo seguro, mas com uma boa experiência. Porque isso é importante para esse mercado, né? Imagine o seguinte, você tem um aplicativo que super seguro, mas com tanta fricção, e fricção é que a gente diz, poxa, eu preciso ficar fazendo um monte de desafio, eu preciso ficar preenchendo um monte de coisa, etc. Uma hora o cliente vai fazer, cara, eu vou pro outro porque tá mais fácil, assim, isso aqui é muita fricção, é muito trabalho, né? Então, é uma coisa que a galera de produtos das empresas se preocupa muito com fricção, com experiência, porque causa abandono. Então, a nossas tecnologias, a gente trabalha para que a gente não tenha, inclusive traga uma experiência ainda melhor do que o normal, como a experiência passwordless, que tá em voga no mercado, né? Você não ter senha. Você não ter senha. Imagina um mundo sem senhas. E como é que entra? Não, e isso é uma coisa que, na verdade, é interessante, porque é uma quebra de paradigma, porque se você for parar para pensar, a senha ela não te traz segurança. Pô, Fernando, como assim a senha não te traz segurança? A senha você consegue compartilhar. Se você anotar no post-it, outra pessoa consegue olhar. Você consegue ter um ataque de adivinhação hoje com o nível de hardware que a gente tem. Dependendo do tamanho da sua senha, a complexidade, você quebra ela em segundos. E ela não determina que é realmente o Fernando que está utilizando o aplicativo. Fora o custo que uma empresa tem e todo o aparato de segurança e controles que ela tem para fazer, que tem que ter, para ter a segurança de armazenar essas senhas. Né? Criptografia, né? Falha, não sei o quê. É tudo todos os aparatos para
guardar 7 chaves essa senha, porque ela não pode... Se ela vazar, quebrou o elo de E aí a segurança. gente fala de qualquer senha. Qualquer senha. E-mail, banco... Exato. E se Você usa a senha no Gmail? Quando você loga no Gmail? Não, já entra direto. Isso é experiência passwords. Ah, é? Por trás, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma análise de risco. Eu conheço essa localização, eu conheço esse computador é do Thiago. Tanto é, se você ir no computador da sua esposa, abrir o Gmail, ele vai pedir a senha. Mesmo você colocando a senha certa, ele notou uma mudança de comportamento. O computador é diferente. Ele te pede para você colocar o token. Resumindo, é essa a tecnologia de vocês. Exato. Para o mundo corporativo. A experiência que o Google trouxe, por exemplo, a gente traz para... Porque assim, eu não lembro das senhas, assim, eu tenho um caderninho. Eu não lembro. Não pode. Exato. Tem o celular da Samsung, mas ele tem um aplicativo que ele, né? Chave, né? Mas também assim, depende daquilo lá, exato. né? Se roubou o celular, ferrou minha vida. Nós estamos caminhando para um mundo sem senha. Cada vez mais estão saindo novos padrões, né? Tem alguns padrões novos e... Pode ter certeza que provavelmente mais uns 3 anos você não vai nem lembrar que existia senha, né? Hoje, quando você fala, pô, não vou ter senha, você fica em choque. Daqui 3 anos você vai falar, nossa, como que eu usava a senha? Não fazia sentido nenhum. E aí eu acho que o produto de vocês não vai ser só para grandes empresas. Aí vem um leque de empresas médio porte, é isso? Onde você tem usuário. E sim, é um negócio digital, você precisa da nossa plataforma. E aí você pode trabalhar não só para habilitar a segurança, mas reduzir custos. Então, tem empresa, por exemplo, eu tenho um facial. Toda transação do facial, ela está pagando um custo relevante ali para o provedor dela de facial. Pô, se usa a nossa plataforma avalia o contexto. Pô, ela está usando o mesmo celular, eu tenho mais outras informações, eu não preciso solicitar o facial agora. Eu realmente vou solicitar o facial quando tiver uma mudança de comportamento. E quando o André estava até falando, né, da jornada da turma do aplicativo. Quando você faz uma campanha para trazer um novo cliente para o seu aplicativo, né, chama-se custo de aquisição de cliente, que é o CAC. Normalmente, você investe, acho que são 9, vamos arredondar para R$10 por cliente para você levar ele para fazer o download. Não quer dizer que ele vai abrir. Então, imagina que você quer trazer 1 milhão de clientes. Você vai ter que investir mais ou menos R$10 milhões. Então, o time de produto fica apavorado se ele traz o cara para o download e o cara abre o aplicativo, é complexo e não faz a assinatura do aplicativo. Quer dizer, ele caminha até X quilômetros, aí depois não vou entrar. Exato. Pela questão da fricção. E aí gera abandono. Então, por isso que segurança... E a empresa perde receita. Perde receita. Investiu 10 milhões e não trouxe o cara até aqui, ele não entrou. Você percebe que a segurança está atrelado ao sucesso do negócio, né? O exemplo é o do Gmail, que você já entra ali, você não tem trabalho nem de digitar senha mais. Exato. A ideia é criar essa aproximação. Exato. Descomplicação. Descomplicar, né? Descomplicar a segurança e ser uma ferramenta de aceleração de negócio. E quando você descomplica, você tem que trazer segurança, né? Sim. Total, né? Sim. Ou seja, vamos lá, você abriu as portas ali, pode entrar, né? É isso? Exato. E aí é um processo aí que o mercado tem que amadurecer os times de segurança, né? Então, cada vez mais, segurança está ligado diretamente ao negócio, o que pode impactar não só na perda de receita, mas no ganho também, né? A gente fala muito, né? Não é só barrar o fraudador, mas privilegiar o cliente legítimo, né? Exato. Porque você, às vezes, cria tanta barreira que você... tô barrando o fraudador, mas eu tô barrando também um cliente legítimo. Eu tô fazendo com que a empresa deixe de ganhar receita. Entendi. Show de bola. Para finalizar assim, pessoal, acho que esse papo foi super enriquecedor, né? Eu aprendi muito, acho que o pessoal também vai aprender bastante, né? Eu quero agradecer muito aí a vinda de vocês. Vamos a próxima vez chamar o Lau. Opa, com certeza. É importante. Tirar ele lá de Piracicaba, né? A gente vai buscar lá de Piracicaba, buscar ele, né? Isso aí, eu acho que fica à vontade de passar uma mensagem. Eu acho que para onde esse mundo de cyber vai, qual que é os próximos, o que vocês enxergam daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, né? Acho que as coisas estão mudando tão rápido, né? Tem mudado muito rápido, né? Acho que, e vocês que estão na linha de frente fazendo essas mudanças aí, passa aí um
spoiler, né, do que vai acontecer daqui 3 anos, 5, assim, e pra SEC também, né? Pra onde a SEC vai? Vai ser internacional, não vai ter um pé nos Estados Unidos, vai ter um pé nos Estados Unidos. Assim, o mercado de cyber, ele tá super em alta, né? Assim, e nunca teve tão em alta. Ele acelerou muito por causa da pandemia, inclusive, porque se digitalizou, o mercado se digitalizou mais, né? Então, aquelas que a gente falava de transformação digital, ele acelerou. Teve muitas transações na pandemia, né? Online. Demais. Né? Todo mundo foi pro digital, né? Quem era físico, assim, se transformou mesmo, teve que se transformar. E o mundo vai ser cada vez mais digital. Então, segurança está atrelada a isso, né? Você falou que tem uma audiência bastante, né, de estudante, de pessoal que quer entrar na área. A gente tem uma academia de formação de pessoas, né? E como é que funciona? Então, assim, ela tem 6, 7 anos já, né? 7 anos já. 7 anos. A gente, cada tempos em tempos, a gente traz 10, 12 estagiários e a gente forma, né? Então, ele entra dentro de um path ali de estudo, né? Ele fica 3, 4 meses ali num path que a gente criou de treinamento, né? E aí, legal, cara, que assim, no final desse treinamento, eles saem e apresentam pra gente um banco digital seguro, com as tecnologias que a gente usa. Ele implementou, ele fez as regras de negócio, ele apresenta a experiência, como que o usuário vai ficar, ele cria as telinhas. Então, assim, é uma jornada muito legal. Assim, pra você ter uma ideia, mais de 50% do time hoje foi formado nessa academia. Caramba. Porque não tem profissional, né, no mercado pronto para você trazer. Então, assim, isso foi muito importante para o nosso sucesso. Para a gente chegar onde a gente está hoje, foi assim, a base. Time, né? A gente não seria nada sem nosso time, assim, né? Assim, isso a gente tem uma galera, assim, muito, muito boa, assim. A nossa turma, né? A nossa turma, né? Que a gente gosta de chamar, assim, é muito legal, assim, e sem eles não seríamos nada, né? E você falou de estagiário, acho que tem até case lá de estagiário que virou sócio, né? Enfim, tem, então, empresa que o Ângelo Moura. Vai crescendo e vai puxando também. Vai puxando, o pessoal vai seguindo as suas jornadas, né? Assim, algumas pessoas vão para o mercado e a gente sabe disso, né? Quando a gente cria essa... Nem toda empresa tem uma academia de formação, né? Então, assim, a gente sabe quando a gente traz, algumas pessoas vão para o mercado, mas a maioria fica e cria uma identificação, assim, sabe? São pessoas que a gente preza muito, a questão de soft skills, o comportamento, os valores. Então, ele tem uma identificação e isso faz com que a gente tenha qualidade, tenha sinergia, esse conceito de turma que o Fernando falou, é muito importante, né? Assim, então, a gente não tem pessoas que são estrelas, assim, né? Uhum. O cara, aquele super crânio que não fala com ninguém, que não é time. Não, cara, tem que ser time, sabe? Senão o próprio ecossistema ali da turma ali expurga, né? Não funciona, sabe? Uhum. Então é muito colaborativo, e isso é sensacional. E o futuro de cyber, assim, cara, é difícil prever o futuro da humanidade, né? Hoje em dia, né? Tanta coisa que está acontecendo, né? Você vê aí os avanços da tecnologia de inteligência artificial, né? Saiu Sora esses dias aí, né? A criação de vídeos pela inteligência artificial, que são, assim, fantásticos, né? E, então, a gente está no momento, a segurança da informação é onde a gente vai conseguir ganhar muitos recursos e conseguir avançar em muita questão de proteção com inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo o crime organizado, os hackers, enfim, eles também estão em mãos dessa tecnologia também. Então, a gente está sempre naquela briga de gato e rato, né? E é eterno, né? Acho assim, conforme vocês vão se aprimorando, eles vão também. Né? Exato. E muitas vezes eles aprimoram até numa velocidade muito maior, porque ele tem uma coisa que normalmente as empresas não têm. O quê? O tempo. Eles estão dedicados, né? Eles são exatamente dedicados. Full time, né? Full time. Então, e eles têm um business dele é fraudar. Entendi. Então, acho que o mercado de segurança, assim, ela vai, né, continuar, assim, precisando de pessoas, né, formação de pessoas capacitadas. Então, assim, ele tem uma deficiência de pessoas ainda grande, né, para a demanda que tem no mercado hoje.
e um mundo cada vez mais digital, enfim. Então, é um segmento que ainda tem muita oportunidade de as Tem, pessoas estudarem, procurarem, com entrar na certeza. academia de Sem vocês. dúvida, sem dúvida. legal. Aliás, a gente abriu uma agora, uma nova Opa, turma aí. se Uma nova inscrevam turma? lá, hein, galera. Abriu Qual a que é o inscrição site? Já agora. passa o site pra galera aí. Aí, No Tech for You tem lá a parte tem de no vagas. LinkedIn, né? Tem no LinkedIn Nas também. redes sociais a pessoa já consegue É, analisar. Não, legal. isso é legal, bacana. É isso aí. Fernando, obrigado aí por ter vindo, o André também. Eu acho que isso aqui agradeço. foi uma aula, né? Mesmo um assunto distante, né? Enfim, é muito técnico, né? Sim. Mas deu para acompanhar um pouquinho ali e trazer para o nosso mundo real aqui, que não conhece, né? Tecnologia, programação e etc. Eu acho que vocês conseguiram trazer de uma maneira mais suave a informação, né? Acho que é super importante trazer isso, né? Então, E- brigadão pelo convite aí, conte conosco sempre. E esse processo de conscientização, empreendedorismo é uma matéria que naturalmente somos apaixonados, né? Vivemos disso todos os dias, né? Exatamente. É isso aí. Obrigado. pelo Valeu, convite. obrigado, Ti. Valeu.